Salve, 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 pessoal, tudo bom? Como eu prometi, uma revisão aí de ciência política para vocês, cheio de ânimo, cheio de banho tomado, cheio de tudo que tem direito. Só lembrando o seguinte, no meu canal já tem o vídeo da personalidade jurídica do Estado, tá? E aí também a aula na íntegra. E a aula na íntegra também da questão da separação dos poderes e da diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. O que então nos resta dois tópicos para nós tratarmos essa revisão, porque seria inócuo eu falar de uma situação que já está gravada, né? Então corre lá, dá uma olhadinha nesses vídeos, tá toda a matéria, é uma aula completinha, não é só uma revisão, tá? Aqui eu vou tratar de dois pontos, então, que é o que faltaria para fechar o nosso tema de ciência política desse segundo bimestre, ok? Eu vou falar para vocês a democracia direta, semidireta e representativa, tá? E também eu vou falar para vocês da questão do sufrágio, ok? Que é o que falta para nós fecharmos toda a matéria desse segundo bimestre em ciência política, beleza? Então vem comigo aqui. Democracia direta, semidireta e representativa, tá? Lembrando que naquela questão da democracia direta, né, nós temos aquela questão que você exerce diretamente. Pensa, por exemplo, numa reunião de condomínio, tá? Que todo mundo, quem quer aqui, então, criar uma verba para trocar o calçamento aqui do prédio? Todo mundo levanta a mão, eita, isso é democracia direta, tá? Nós não temos a democracia direta, nós temos a democracia representativa. Ou seja, apesar de nós diretamente elegermos, né, os nossos políticos, são eles que vão carregar o nosso nome para um exercício democrático. Ou seja, em nosso nome, de forma representativa, nós delegamos para as pessoas, tá, que elas possam ir lá e falar no nosso nome. Então, por isso que político é como se a gente estivesse contratando um político, entendeu? Entre aspas aqui. Nós elegemos essa pessoa para ser a nossa voz democrática perante o poder executivo e perante o poder legislativo, tá? Então, essa é uma democracia representativa. Nós temos momentos em que nós podemos atuar de uma forma direta ou mais representativa. Mas veja, para o exercício de política que nós estamos acostumados, você pode ter certeza que é uma questão representativa. Porque, por exemplo, você não vai lá votar uma lei. Quem faz isso é o vereador, né? Através do vereador que você elegeu, ele está falando em seu nome. Não é você que vai lá na Câmara dos Deputados e levanta a mão. Eu quero, eu aprovo, eu quero revogar. Não, você não faz isso, tá? Isso é uma questão representativa. E temos alguns instrumentos nessa democracia também que podem auxiliar, né, você exercer ela até de uma forma mais direta, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui o instrumento do referendo, de uma democracia mais direta, tá? O que é o referendo aqui, pessoal? Até para quiser ir anotando para estudar. Lembrando que tudo isso aqui está no Dalmo de Abreu, tá? Dalmo de Abreu Dallari, esse aqui não tem erro, a matéria está toda no livro dele, tá? Não tem como errar, ok? Então, o referendo, pessoal, o que é o referendo? É a consulta à opinião pública para a introdução de uma emenda constitucional ou mesmo de uma lei ordinária quando esta afeta o interesse público relevante. Atenção aqui, pessoal, o Dalmo fala de uma forma genérica, a questão do referendo para a emenda constitucional não acontece no Brasil, ok? Mas pode vir a acontecer em outra constituição, em outro país que preveja isso. É um instrumento de democracia direta apto a isso. Não é o nosso caso, tá? Mas o Dalmo coloca. Por quê? Porque ele não está falando do Brasil. O Dalmo está falando do mundo todo, genericamente falando dessas possibilidades todas. Então, cuidado com isso, tá? Porque senão daqui a pouco você vai estar achando que vai poder ter um referendo para ter uma emenda constitucional e no Brasil não funciona assim, ok? O Dalmo abrange de uma forma mais ampla, tá? Não somente os casos brasileiros, ok? O segundo instrumento, pessoal, o plebiscito, consiste numa consulta prévia à opinião popular. Dependendo do resultado do plebiscito, é que irão adotar providências legislativas se necessários.
Lembra quando nós tivemos o plebiscito para ver se a gente ia ser presidencialista, parlamentarista, né? Lembra dessa situação? Quem era da década de 90? E quem não tava por aí ou ainda era muito pequeno, pergunta para os seus pais, tá? É uma opinião direta pro público, pro povo, né? O plebiscito do desarmamento também, se eu não me engano, teve, né? Para ver como é que a gente iria reagir, se era ou não, né? Então, aqui é para o interesse, para pegar, para colher o interesse do que do que é melhor democraticamente falando, como se governar. E aqui é diretamente. Aqui é você indo lá votar. Eu quero, eu não quero. Tá? Eu quero esse, não quero esse, sim ou não. Aqui é direto, não é feito através de um representante, ok? A iniciativa, pessoal, é outro instrumento, né, da democracia direta. A iniciativa confere a um certo número de eleitores o direito de propor uma emenda constitucional ou um projeto de lei. Nós temos isso aqui, tá? Lembra que quando, por exemplo, você quer fazer uma votação, ou você quer propor uma lei, perdão, né? E daí você vai ali no E-Cidadania e, se eu conseguir 20 mil assinaturas, a gente leva isso para debate na Câmara, tá? Então, isso é uma forma de iniciativa e nós adotamos isso, principalmente quando se diz respeito a leis. Olha, eu quero que tenha uma lei que vai discutir tal coisa, né? Vai prever tal coisa. Então, para isso, você faz daí uma iniciativa, através até inclusive do E-Cidadania, vai variar de país para país, mas o nosso é o E-Cidadania. E aí você fala, eu quero uma proposta, se eu conseguir 20 mil assinaturas, a gente leva isso para discussão lá na Câmara dos Deputados, beleza? Lá no plenário. O veto popular, pessoal. O que é o veto popular? O veto popular é um instrumento pelo meio do qual o povo pode vetar uma lei já aprovada, tá? Então, é uma lei, assim, não tem previsão constitucional isso, tá? Quando tiver e se tiver em alguma lei orgânica de município, porque nem nas constituições estaduais e nem na Constituição Federal existe essa previsão de veto. Então, onde você talvez enxergue isso, seja daí na questão da lei orgânica do município, de alguns municípios, não todos, tá? Então, é a possibilidade, por exemplo, de você... já foi aprovada uma lei, e aí tem o veto popular, que você, como cidadão, diz, não, eu não quero essa lei, e aí ela caia, derrubamos ela, tá bom? O recall, pessoal, atenção com o recall. O recall é um instrumento norte-americano somente. Nós, aqui no Brasil, não adotamos o recall, tá? Atenção com isso, tá? Então, o que é o recall? É uma instituição norte-americana, tá? Que tem aplicação em duas hipóteses diferentes. Ou para revogar a eleição de um legislador ou funcionário eletivo, ou para revogar ou para reformar decisão judicial sobre constitucionalidade de lei, tá? Vamos explicar isso aqui. Então, para revogar a eleição de legislador ou funcionário eletivo. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, me fugiu o nome agora, o District Attorney, me fugiu o nome, eu já lembro, pessoal, mas o promotor, o chefe do promotor ali, o procurador, ele é eleito, tá? Ele não é cargo vitalício, não é por concurso que nem nós somos aqui. Há uma eleição, né, para engabelar quem é o procurador. Então, por exemplo, o Procurador-Geral da República lá nos Estados Unidos é um sujeito que é eleito para o cargo, tá? Há uma votação para isso, tá? Então, isso que é o diferente do Brasil, que às vezes a pessoa não entende muito bem, mas se você já viu um seriado norte-americano, por exemplo, The Good Wife, que mostra isso, mostra uma eleição para um district attorney, né, para um procurador, porque ele vai ser o chefe dos procuradores, né, daquela comarca, daquele município. Então, ele vai ser eleito, ok? Então, atenção com isso. Por isso que é um instituto norte-americano, tá? E aí você pode, através do recall, revogar a posição dessa pessoa. Por quê? Porque ele foi eleito para estar lá, ele não passou no concurso público, ok? E também, para reformar judicialmente, uma decisão judicial que fala sobre constitucionalidade de lei. Por exemplo, vamos dizer que o Supremo lá deles falou, essa lei é constitucional,
tá? E aí você pode fazer um recall para tirar essa questão, falando, não é constitucional, ok? Agora, como são os trâmites, como é que é convocado, como é que é feito, eu não tô bem a par. E também não é o escopo aqui nosso. O nosso é para dizer, olha, existe essa instituição chamada recall, tá? E aí ela é prevista nos Estados Unidos, nós não adotamos ela, tá bom? Vamos falar então também de partidos políticos que nós tratamos, né, na nossa aula de quando nós falamos de democracia direta, semidireta e representativa, né? Dos partidos políticos nós vamos falar quanto à sua, por exemplo, a divisão deles, interna, externa e assim por diante, tá? Então isso também novamente está tudo no down, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que ter atenção aqui, pessoal, na classificação dos sistemas partidários segundo a sua organização interna. Eu vou falar internamente, como é que cada partido político pode se organizar internamente. Eles podem ser partidos de quadros ou partidos de massa. Tá? O que é o partido de quadro, pessoal? O partido do quadro é aquele partido que está prezando pela qualidade de seus membros e não pela quantidade. Ele quer a gente graúda ali dentro. Para ele pouco importa a quantidade de pessoas que tenham. O importante é que essas pessoas, os membros, tenham qualidade. Tá? Há partidos de massa. Os partidos de massa, eles não estão muito preocupados com a qualidade. Eles querem quantidade. Então, você não precisa, por exemplo, ter certo nível ou requisito de educação ou alguma coisa assim. Entra todo mundo, a porteira tá aberta, vambora, né? Então, porque para eles, pro partido de massa, o que importa é a quantidade e não a qualidade, ok? Mais aqui, pessoal. Essa é a organização interna. Tem a organização externa, tá? Que são partidos únicos, ok? Sistemas de partidos únicos, sistemas de partidos bipartidários e pluripartidários. Então, o que é quanto à organização externa ser um sistema de partido único? Só tem um único partido no país, só. Não tem mais nada. É aquele partido e acabou. Todo mundo que é eleito a partir daquele partido. Por exemplo, a China. A China é unipartidária, só tem o Partido Comunista Chinês, né? Então, para eles, todo mundo que quer se eleger, fazer cargo com a carreira política, tem que estar afiliado a esse único partido, ok? A outra aqui, pessoal, sistemas bipartidários, que existem apenas 2 partidos dentro do país. Os Estados Unidos é um exemplo clássico, né? Nós temos os republicanos e nós temos os democratas. Só esses 2 partidos, ou você é republicano ou você é democrata. Não tem para onde fugir. E a outra é a pluripartidário, que é o nosso, que daí são milhares de partidos. Pô, eu nem sei quantos partidos temos agora, né? Já perdi a conta aqui, tá? Mas esse é o nosso. O Brasil é pluripartidário, ok? Quanto ao âmbito de atuação dos partidos, tá? Então tem o partido e aonde que ele atua? É nível nacional, é nível local, como é que é? Tá? Então temos aqui a classificação dos partidos de vocação universal, que são partidos que eles extrapolam a questão nacional, tá? Eu desconheço um partido brasileiro que seja de cunho universal, ou seja, ele atua no Brasil e tem uma extrapolação fora, ele não se limita às questões somente nacionais, tá? Como isso funciona, eu não vi na prática ainda, eu até agora só reparo em partidos que são de base territorial nacional mesmo, né? Que atuam ali dentro do país. Agora, é uma possibilidade, né? Dentro da ciência política e da teoria geral do Estado, a gente não nega isso aqui, ok? E terminando aqui, pessoal. Sim, daí nós falamos da vocação universal. Desculpa, gente. Sorry, gente, a gente grava em casa e aí as pessoas ligam, não tem como elas saberem, né? Desculpa aí. Então, continuando aqui, pessoal. Os partidos, falamos do Partido de Vocação Universal, agora vamos falar do Partido Nacional, tá? Os partidos nacionais atuam no âmbito nacional, tá? A delimitação dele é dentro do país. A maioria dos partidos que nós temos hoje é de atuação nacional, tá? Nós temos os partidos regionais que atuam somente dentro do estado, ou seja, eles
não passam dali. Por exemplo, um partido que só vai atuar dentro do Paraná, por exemplo, ele não é no âmbito nacional. E os locais, que daí a atuação é municipal, tá? Então ele não é, ele só atua naquela cidade, um partido só para eleger pessoas para aquela cidade, ok? Aí é de livre escolha de cada partido como é que ele quer se organizar, como é que ele quer fazer, e etc, 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 tá? Vamos para o sufrágio. Então vamos falar de sufrágio aqui, pessoal. O sufrágio é o voto, tá? Então todo país democrático que se preze tem o sufrágio, né? O que é importante vocês lembrarem aqui do sufrágio, que como isso aqui é uma revisão e eu não vou aprofundar, eu só vou comentar, né, algumas coisas. Mas, por exemplo, a questão da restrição do sufrágio, esse é um ponto importante para vocês lembrarem, tá? Então, quais são as possíveis restrições de sufrágio? Vocês têm a restrição, por exemplo, quanto ao sexo, vocês têm restrição veja, atenção, eu estou falando genericamente das restrições, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando que países podem ter esses tipos de restrição. O que é essa restrição? Pessoas que entram nessa categoria não votam, por exemplo, tá? Então, por motivo de idade, nós temos essa restrição. Menores de 16 anos não votam, tá? E maiores de 70 o voto é facultativo, mas como é restrição, então menores de 16 não votam e nós entramos nessa categoria, tá? Por motivo de ordem econômica, ou seja, se eu não receber X salários, eu não posso votar. Se eu não tiver uma base, um ganho anual de tanto, eu não posso votar. Tá? Isso aí nós usamos lá na época do Império, essa questão também de restrição por questões econômicas, né? Então, dependendo de quanto você ganhava, você não poderia votar. Hoje, o Brasil não adota mais isso. Por motivos de sexo, ou seja, mulheres não poderiam votar. Isso até a década de 30 aqui no Brasil era ativo, agora não é mais. Yay! Ainda bem, né? Ainda bem. Por deficiência de instrução, aqui é uma questão de educação. Inclusive, isso se revolta ao trabalho que eu tô pedindo para vocês fazerem. No Brasil não há, tá? Eu já digo isso de imediato. Mas se deve haver ou não uma restrição ao sufrágio com uma educação formal, né? Então, por exemplo, quem não tem o primário não pode votar, quem não souber ler não pode votar, quem não tem ensino médio não pode votar, e assim por diante. O Brasil não adota isso, tá? Mas para estimular um debate entre vocês, né? Com vocês mesmos, eu coloquei como tarefa aí do bimestre para vocês, do trabalho, para discutir exatamente essa questão, se na opinião de vocês deveria ou não ter essa restrição. E o porquê, obviamente. Aí, por deficiência física ou mental, as pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência que seja temporária, elas não podem votar, mas as que têm uma deficiência que a impedem de votar, seja qual for, um retardo mental, um Alzheimer ou uma debilidade física, que a pessoa está acamada e não pode sair de casa, isso vai restringir ela ao voto, tá? Então, nesse caso, é perfeitamente possível fazer isso. E por condenação criminal também é uma forma de restrição de voto, tá? Se a condenação é transitada em julgado, você tem os seus direitos políticos provisoriamente cassados, né? Daí quando você terminar a tua pena e tal, aí você volta, ok? Mas enquanto você tá preso, não, tá? Condenação criminal, não. Sistemas eleitorais aqui, só pra gente, né, dar também uma encerrada aqui, indo pra reta final da nossa revisão. Os sistemas eleitorais, pessoal, o que vocês têm que lembrar que é importante é o sistema majoritário, que é aquela majoritário simples, né? Então, quantos quer? Eu quero, levanta a mão, conta quantos tem, ganhou a maioria, tá? É isso aí. Agora, o sistema majoritário em 2 turnos, que é aquela questão que nós temos para eleição para presidente, para governador, para prefeito. Lembra que tem o 2º turno? Então, é esse aqui, tá? E o que é essa majoritária em 2 turnos? Entre os vários candidatos, se ninguém conseguir 50% mais 1 dos votos, você vai para 2º turno. Aí vão os 2 mais eleitos, né? Com as maiores porcentagens. E aí sim, no 2º turno ganha pela maioria, sistema majoritário simples. Quem tiver mais votos, leva. Ok? Sistema majoritário
com voto alternativo. O que é isso? Desculpa, pessoal. Aqui você faz uma lista, é como se você fizesse uma lista, é bem confuso isso aqui. Cada pessoa faz uma lista, eu quero de todos os candidatos, esse aqui eu quero primeiro esse fulano, depois esse fulano, depois esse aqui, e assim vai indo, primeiro, segundo, terceiro. Aí junta-se todas as listas e fala, quem ficou mais em primeiro lugar? Esse, então esse aqui. Quem ficou mais em segundo? Esse aqui, então vai. É bem complicado, nós não adotamos isso aqui. Eu não vejo praticidade nenhuma, mas é uma forma de um sistema eleitoral, não tem problema, tá? Sistema proporcional, pessoal. O objetivo é garantir que as cadeiras do parlamento sejam distribuídas proporcionalmente. Então, aqui vai de porcentagem de votos, né? Então, se uma porcentagem de votos do partido X tem 30%, então nós vamos delegar 30% desses votos para as cadeiras no parlamento, tá? Então, por isso que tem muita coligação, porque os pequenos partidos, eles não têm chance, né, não tem uma chance combativa, vamos dizer assim, de ganhar uma porcentagem. Por quê? Porque eles são muito pequenos, então eles fazem essas diversas coligações para aumentar as chances deles para ganhar uma cadeira no parlamento. Por quê? Porque é proporcional. Quanto maior a quantidade de votos, a proporção vai refletir na questão de quantas cadeiras se terão dentro do parlamento, tá? Pessoal, é isso, né? Nós, então, passamos aqui para vocês a questão da revisão, tá? Nós temos toda a matéria agora no meu canal do YouTube, tá tudo gravadinho aí para vocês, não tem erro. Então, só para revisar o que vai cair na prova, tá? Deixa até eu ver aqui certinho para não dar erro. Personalidade jurídica do Estado, que está gravado no meu canal do YouTube. Dê uma olhada aí nessa aula, ela tá na íntegra. Democracia direta, semidireta e representativa, que nós demos uma revisada agora. Sufrágio, que também nós demos uma revisada agora. Nós também temos a questão da separação dos poderes, que é uma aula que está gravada no meu canal aqui no YouTube, basta olhar. E também a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, igualmente está gravada na íntegra aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então, pessoal, essa é a matéria do segundo bimestre para a prova. Personalidade jurídica do Estado, democracia direta, semidireta e representativa, sufrágio, separação de poderes e presidencialismo e parlamentarismo, ok? É isso. Muito boa sorte para vocês. Estudem, tenho certeza que vocês vão muito bem. A prova será falso e verdadeiro, como nas anteriores. E qualquer dúvida, nós vamos ter a nossa revisão essa semana. E vocês fiquem à vontade para me mandar um WhatsApp, porque a gente abre o Zoom e conversa a respeito. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Estudem. Muito boa sorte. Até mais.